Foi no ano de 1767 que os conquistadores espanhóis encontraram no Paraguai grandes tribos de guerreiros das etnias Guaná e Maibá. Esses índios roubavam os cavalos dos espanhóis e faziam guerra contra os exércitos invasores, além de roubarem mulheres e bens de outras tribos. Em 1850, depois de um grande massacre, os Terena resolveram fugir da perseguição dos Guaná, atravessando o rio Paraguai para chegar no lado brasileiro. De uma tribo de 3.000 indígenas, anos mais tarde, chegaram em Miranda 40 pessoas. Guerreiros e agricultores que eram, eles sobreviveram nas fazendas da região, depois de trabalharem como escravos dos índios Guaicuru, hoje Cadiuel. O governo brasileiro, através do general Rondon, ajudou a assentá-los em reservas, porque os Terena tinham lutado na Guerra do Paraguai, nos anos de 1865 ao 1870, ao lado do Brasil. Com a criação do SPI, Serviço de Proteção aos Indígenas, hoje FUNAI, em 1910, o governo favoreceu a sobrevivência de muitas etnias indígenas. Depois de muitos anos de perseguição e sofrimento, finalmente os Terena tiveram um tempo de paz, quando se dedicaram à agricultura e à criação dos seus filhos. Tovolé foi o primeiro cacique na aldeia de Ipegue. Depois foram assentados na aldeia de Bananal. Em 1946, Marcolino Lili chegou a ser o chefe das aldeias de Ipegue e Bananal. Em 1912, chegou Henrique Whittington, missionário inglês que havia entrado no Paraguai através da Missão Unida do interior da América do Sul. Ele buscava índios refugiados das guerras do Paraguai. Chegando a Taunay, Henrique morou num vagão da estrada de ferro noroeste do Brasil durante 6 meses, enquanto aguardava uma permissão do governo federal, que estava sediado no Rio de Janeiro, para entrar nas reservas. Quando recebeu permissão, fixou residência na aldeia do Bananal e trabalhou 1 ano e meio entre os Terena. O missionário dava aulas de música para as crianças e aproveitava para visitar as famílias e conhecer os adultos. Em 1915, foram batizados os primeiros crentes: Tati, Georgina, Honório Maciocala, Henrique Pereira, Nhinheque, e sua esposa, Lípia. No dia 31 de dezembro de 1915, formaram a primeira igreja evangélica entre os Terena. Posteriormente foi construída uma igreja de madeira e de palha, e em 1926 foi construída a igreja em alvenaria, que está em pé até hoje e é a igreja-mãe dos crentes Terena. Em 1940, os missionários fundaram a primeira escola para os indígenas, que funcionou durante 4 anos, mas foi fechada pelo inspetor supervisor federal, que acusava os missionários de obrigarem as crianças a aceitarem o Evangelho. Em 1948, chegaram os missionários da Missão Indígena América do Sul, SAIM, Sr. Raimundo e Dona Feliciana Ross, além das senhoritas Cameron, Memé e Ida Bowers. Eles moraram no Ipegue e levantaram uma nova escola que foi fechada 10 anos depois. A missionária Ida levantou outra escola, desta vez no distrito de Taunay, em 1954, ano em que chegaram os missionários Lourenço e Francisca Buckman e a senhorita Doris Jacklin para cooperarem com aquela obra. Em Ipegue ficou a família de Clarence Snyder, que abriu uma escola na Fazenda Esperança e reabriu a escola de Ipegue. Através da escolarização, os Terenas avançaram rapidamente dentro da sua própria cultura. O Evangelho os ajudou a vencer muitos problemas quando eles assumiram uma postura de liderança entre as tribos brasileiras. Em 1958, foi consagrado o primeiro índio Terena ao ministério, o pastor Jair de Oliveira, que havia concluído o curso de evangelista no Seminário Menor Eduardo Leme, em Patrocínio,
Minas Gerais. Em 1971 foi fundada a Uniedas, União das Igrejas Evangélicas da América do Sul. Pouco tempo depois, a SAIM passou para a Uniedas o trabalho em 6 igrejas, além da Escola Evangélica Lourenço Buckman, Chácara Água Azul e Instituto Bíblico Cádiz Barneia. A escola e o instituto receberam estudantes de outras tribos, preparando-os para o trabalho missionário e o pastorado de igrejas. As igrejas da Uniedas fizeram a sua primeira viagem transcultural. O pastor Sisto França Dias e esposa foram enviados à tribo Tubarão, Aicaná, em Rondônia. As igrejas levantaram uma oferta em dinheiro para essa viagem. Entre 1983 e 1993, líderes da Uniedas visitaram 10 tribos no Alto Xingu, Rondônia e em Mato Grosso. Estas viagens serviram para confirmar o chamado da Uniedas para alcançar as tribos do Brasil. Outra organização que agrupa indígenas brasileiros, liderada pelo pastor Henrique Dias, índio Terena, formado no Instituto Cádiz Barneia, é o movimento conhecido como CONPLEI, Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Para dar uma ideia do seu alcance, a conferência do CONPLEI, realizada em 2004, reuniu cerca de 1.100 indígenas evangélicos, representando 30 etnias brasileiras. Para setembro de 2006, o CONPLEI espera reunir representantes evangélicos de 50 etnias, num total de 3.000 pessoas, na cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Os líderes das igrejas, o trabalho é feito por missionários de fora. Na região noroeste do Brasil, ainda há cerca de 97 etnias que ainda estão esperando a chegada dos primeiros missionários, para poderem ouvir a mensagem do Evangelho. A necessidade é urgente. Deus nos fez cruzar o rio mais de 150 anos atrás, para aqui ouvirmos o Evangelho. As outras tribos não precisam e nem podem esperar outros 100 anos para que os nossos missionários levem a eles as boas novas que mudaram as nossas vidas. É para a nossa geração o chamado de Cristo. Em nossas veias corre o sangue de guerreiros que, por onde passam, levam a mensagem do seu chefe, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós gostaríamos de convidar a Igreja do Senhor Jesus, nós gostaríamos de convidar as pessoas que têm ouvido e visto esse vídeo da história do nosso povo, da história da necessidade de evangelizarmos outras tribos. As 93 tribos que faltam ainda ser evangelizadas precisam do apoio, precisam da oração, precisam da contribuição para serem alcançadas. Então, nós confirmamos um convite a você que tem visto, para podermos alcançar essas outras tribos e tornarmos real a palavra de Apocalipse 5:9. Quando Jesus fala que ele comprou para si homens de toda tribo, povo e nação, para que um dia todos nós estejamos perante ele.